Força para Recomeçar, de Eliana Machado Coelho, pelo Espírito Chélida, parte 5, capítulo 13. O desespero de Rita. Na penumbra do quarto, iluminado pela luz baça daquela manhã morna, Sérgio acordou, olhou para Débora, que não se movia e dormia profundamente. Levantando-se, foi para a sala, onde espiou através da cortina, vendo o dia nublado e úmido. Preocupado em não despertar a namorada, tomou um banho demorado no outro banheiro. Na cozinha, preparava um café, a fim de que a bebida lhe desse disposição. E enquanto fazia isso, recordava-se da conversa que teve com a namorada na noite anterior. Lembrou-se de que não teve dificuldade para adormecer como vinha acontecendo. Isso talvez por tê-la ao seu lado. Contudo, depois de uma hora de sono, acordou várias vezes com o coração acelerado e a pele suada, acreditando ser pelo fato de, durante a madrugada, ouvir o barulho do vento forte, uivando na janela, e escutar as folhas e os galhos da árvore roçando o muro da casa, provocando estalidos estranhos, e isso incomodou. A noite mal dormido deixou sem ânimo, não sentia a mesma tranquilidade do dia anterior. Sentado à mesa, experimentava vagarosamente a bebida fumegante, sentindo-se apreensivo com seus sonhos. Excepcionalmente naquela manhã não tinha qualquer recordação deles, pois somente sonhos daquele tipo o fariam acordar daquela forma várias vezes. Esses pesadelos estão longe de serem inofensivos e insignificantes, pensava Sérgio com algo de raiva e repugnância contra a experiência. Para mim, eles estão começando a se tornarem perigosos. Acredito que o jeito de acabar com isso seja... Suas ideias foram interrompidas pelo som da campainha. Ao atender, ele sorriu, reconhecendo seu irmão Tiago aguardando, parado de perfil. Ao ir abrir o portão, Sérgio ficou sério, a olhar melhor para o rosto do outro, perguntando assustado: "Entra logo, cara, o que foi isso?" Tocando de leve na face machucada e com destacados hematomas, não se conformou. "O que aconteceu?" Tiago não respondeu de imediato. Entrando na casa, foram para a cozinha, onde, após se sentarem, o rapaz pediu: "Dê-me um pouco desse café aí." Servindo, Sérgio não conseguia disfarçar a inquietude e a preocupação. Sentando-se à sua frente, tornou a questionar: "Você andou brigando? O que aconteceu?" "Foi o Marcílio." "O quê? Mas como? Você nunca se envolveu nas brigas deles? É entre eles e as coisas são resolvidas aos gritos. O Marcílio agrediu e você foi defender?" "Espere, Sérgio. Dá um tempo, tá?" Insatisfeito, calou-se. Conhecia bem Tiago e sabia que o irmão não era agressivo e não se envolvia em duelos de palavras ou agressões familiares. Após algum tempo, bebericando o café na xícara, envolvido com as duas mãos, Tiago suspirou fundo, tirou o boné e mostrou ao outro, dizendo: "Olha, foram 5 pontos aqui." Apontou sem tocar o ferimento. "Mais 3 aqui e 2 na sobrancelha. Acabei de sair do pronto-socorro, estava bem lotado. Demorou tanto para eu ser atendido e..." "O Marcílio fez isso?" perguntou Sérgio perplexo. "Foi." "Você prestou queixa?" tornou indignado. "Ora, Sérgio, isso deixaria preso pelo regulamento disciplinar da PM. Puxa, é meu irmão." "Mas ele não se comportou como seu irmão. Olha isso. Já se viu no espelho?" "Espere aí", pediu Tiago. "Eu vim aqui para você me ajudar e não me deixar com mais problemas." Segundos de pausa e comentou: "Não posso aparecer assim amanhã para trabalhar. Preciso dar uma explicação e documentar o fato. No pronto-socorro eu disse ao investigador que reagia a um roubo e..." "Sérgio, pense bem. Somos militares e você sabe que o Marcílio está com um prontuário tão sujo que, se eu prestar queixa na delegacia dizendo a verdade, ele seria indiciado e preso. Se Marcílio fosse civil, a coisa seria diferente, mas o fato de ser militar, será aberto um inquérito policial e ele será preso pela corporação, cara. O prontuário dele está repleto por comportamento inadequado. Essa acusação nova pode até levá-lo a enfrentar um conselho de disciplina. Pense nisso. Se ele for expulso por causa disso..." "E o que você quer que eu faça?" indagou Sérgio mais brando. "Venha comigo até a delegacia. Tenho de prestar queixa ainda hoje." "É para lavrarem do boletim de ocorrência você irá mentir, certo?" "Sem dúvida. Não posso fazer diferente. Não quero ter a consciência pesada por deixar meu próprio irmão em situação mais complicada do que essa.
Isso aqui passa, tenho tudo pensado. Direi que saí de um baile quando tentaram pegar minha carteira. Eram 2 pivetes, mas com a estrutura física avantajada. Eu reagi e nós nos atracamos. Um pegou um pedaço de pau e fez todo esse serviço, disse, contando para o próprio rosto. Tudo bem, vou com você, mas antes come alguma coisa? Levantando-se e arrumando a mesa para servir-lhe um de jejum melhor, falou. Tenho queijo, pão, leite. Obrigado por estar nessa comigo, cara, fico te devendo. Agradeceu Tiago com leve sorriso. Mas antes de irmos até o DP, você vai me contar exatamente o que aconteceu. Tiago abaixou o olhar e contorceu a boca, expressando insatisfação. Minutos depois, deixou Sérgio a par da situação. Não aguentei e começamos a discutir. Então socou, deduziu Sérgio. Não, longe disso. Quando eu falei alguma coisa referente a nós dois não arrumarmos mulher e filhos nos aproveitando da família. Eu não esperava. Pensei em ir para o meu quarto, mas nem deu tempo. Marcílio veio feito um bicho para cima de mim e me empurrou com as mãos várias vezes. Trocamos ofensas. Nós nos xingamos de tudo quanto foi nome. Ele desfechou um soco e eu desviei, mas o quê? Fiquei com medo de quebrar a cara dele, né? Além dele não ser como a gente, é nosso irmão. Mas deixou que ele te quebrasse? Não. Tive de pensar rápido, Sérgio. Sou faixa preta. Tenho um treinamento rigoroso no serviço e fora dele. Sou bem diferente do Marcílio. Dei uns pés na orelha dele para enfraquecê-lo, mas sem machucar, e tinha a intenção de sair dali na primeira chance. Quebramos toda a cozinha da mãe. Enquanto isso, a mãe gritava, fazendo o maior escândalo. A Ana, e aí a coisa piorou. Eu só queria imobilizar o Marcílio, não iria machucá-lo. Não sei onde o infeliz arrumou força. Livrou-se de uma chave de braço e arrancou o pé da mesa, que é de ferro, e veio novamente me atacar. Dei um pé no peito dele, mas a mãe se pendurou em um de meus braços e a Ana no outro. O pai me segurou com uma gravata no pescoço. Foi aí que me danei. O Marcílio me socou e usou a perna da mesa para fazer todo esse estrago. Não tive como reagir. Tinha medo de machucar a mãe, a Ana ou o pai. Fiquei todo unhado pelas duas. Instantes de silêncio e comentou. Foi só isso que aconteceu. E depois que me viram apanhar o bastante, soltaram-me. Não sei dizer como peguei meu carro e saí. Fui para o pronto-socorro. Lá desmaiei. E só depois o investigador conseguiu conversar comigo. Daí falei que era PM. Identifiquei-me e inventei a história do roubo. Ele queria providenciar uma viatura para me dar apoio, mas eu disse que chamaria meu irmão. Porque não me telefonou, caramba. Eu iria lá, irritou-se Sérgio. Não queria te incomodar. Sérgio abaixou a cabeça e esfregou o rosto com as mãos sem saber o que dizer. Naquele instante, Débora chegou à cozinha. A jovem estava descalça, usando uma camiseta do namorado que lhe ficou larga, porém curta. Seus cabelos estavam bonitos com um desalinho natural, enquanto seu rosto, com a expressão de quem acabou de acordar, resplandecia certa beleza encantadora pelo sorriso, que se fez ao ver o irmão de Sérgio, sentado e reagindo de um jeito diferente. Tiago mal olhou e recostou a testa na mesa, dizendo constrangido, Puxa, meu. Desculpe-me, Débora. Ergueu o tronco, segurou a fronte com as mãos, apoiou os cotovelos na mesa e comentou sem encarar a moça. Cara, você deveria ter dito que a Débora estava aqui, eu não queria. Pare com isso, Tiago, qual é? Interrompeu de imediato, expressando meio sorriso sem graça. A jovem falou quase murmurando. Bom dia, Tiago. Desculpe-me você. O rapaz nem olhou, continuando como estava. Aproveitando-se que o irmão estava com a cabeça baixa, Sérgio sorriu para ela e deu-lhe um sinal discreto, pelo fato da camiseta usada ser inadequada para aquele momento, por ser curta e quase transparente. Débora entendeu rapidamente e pediu em tom educado. Só um minutinho, eu já volto. Logo, Tiago encarou o irmão perguntando bem sério, quase irritado. Por que não me diz que ela estava aqui? Qual é, Tiago? Você é meu irmão. Não tenho nada para te esconder. Mas ela é sua namorada. Já devo ter atrapalhado bastante, disse levantando-se. Sérgio foi rápido, segurou pelo ombro e braço pedindo. Você nunca me atrapalhou, sente-se aí. Solta, gemeu, tá doendo muito. Desculpa. Senta e fica tranquilo. Assim como você, ela não sabia que tinha alguém aqui, e eu não vejo qualquer problema. Sorrindo, avisou. Acho bom se acostumar com a presença dela nessa casa.
Tiago sorriu e, apesar de sentir-se um tanto envergonhado, perguntou: Está levando esse compromisso a sério mesmo, né? Estou sim, cara, confirmou, ao sorrir de um modo apaixonado quando revelou: Adoro essa garota. Ela me dá segurança de alguma forma. Seu jeito, seu modo de falar, ela é muito legal. Não parece essas minas fáceis que tem por aí. É muito educada. Estou torcendo por vocês e feliz por ter uma cunhada decente. Débora retornou à cozinha vestida com suas roupas, comportando-se como se nada tivesse acontecido. Sorridente, aproximou-se de Tiago, curvando-se para beijá-lo e cumprimentá-lo. Bom dia. Interrompeu o que dizia ao olhar melhor o rosto que tentava esconder com o boné. Assombrada, exclamou: Meu Deus, o que aconteceu, Tiago? Trocando olhares com o irmão, Tiago não sabia se ele gostaria que ela soubesse que aquilo era o resultado de uma briga de família. Dissimulou e riu ao dizer: Já te contei tudo, Sérgio. Agora vou comer porque estou morrendo de fome. É sua vez de explicar o que houve. Ainda alarmada, Débora se curvou, tocou suavemente no rosto ferido, puxando para ver o outro lado da face, e olhou os pontos na cabeça quando o rapaz tirou o boné. Não querendo perder tempo nem assustá-la, Sérgio resumiu: Tiago se machucou em uma briga. Foi medicado no pronto-socorro. Vou acompanhá-lo até a delegacia para fazer um BO. Depois iremos ao hospital militar. Pode haver alguma fratura e somente o médico da PM pode dispensá-lo por alguns dias por suas condições físicas. Ele não pode trabalhar assim. Acho que tive alguma torção no tornozelo. Veja como está. Meu Deus! Exclamou a jovem, não acostumada a ver pessoas feridas. Somente um marginal para fazer isso. Cachorro safado sem vergonha, protestou ela indignada. Os irmãos quase caíram no riso ao se entreolharem. Sérgio avisou: Faça companhia a ele, Débora, vou me trocar. A moça procurava ser gentil com Tiago, que se mostrou bem satisfeito pela solidariedade. Enquanto isso, no plano espiritual, Lúcia os rodeava com vibrações extremamente inferiores. Bem ativa, ela procurava envolvê-los em laços de simpatia recíproca e sentimentos além da amizade. Com auxílio das energias de Sebastião, Lúcia provocaria o perigoso segmento de ciúme em Sérgio, querendo que ele reagisse passionalmente contra Tiago e Débora. Um desânimo tomou conta do rapaz, que se arrumava vagarosamente. Ele mudou de ideia e não queria acompanhar o irmão. Aquilo não estava em seus planos. Quando estava pronto, retornou à cozinha e permaneceu parado sem ser visto. Débora, abaixada perto de Tiago, afagava-lhe o rosto com cuidadosa ternura e belo sorriso enquanto dizia: Isso vai sarar logo, vai ver. Quando me olhou, pensou que tivesse visto um monstro, brincou ele. Não, Tiago. Assustei-me por vê-lo machucado, eu não esperava. A propósito, perdoe-me por vir aqui sem avisar. Você não estava preparada para visitas e tem o direito de ficar à vontade. Desculpe-me você por eu aparecer daquele jeito. Falaram em tons baixos e envergonhados. Entretanto, para Sérgio aquilo soou como algo meigo, terno, indo além das desculpas educadas. O namorado sentiu-se esquentar. Para ele, a impressão foi de que o irmão não se esqueceu da aparência sensual de Débora vestida daquela forma. Por isso abaixou a cabeça imediatamente, a fim de não reparar em seu olhar que o denunciaria. Sem que os perseguidores esperassem, Sérgio reagiu e afugentou aquelas ideias inferiores, considerando que ela foi pega desprevenida e o irmão estava somente sendo educado. Débora e Tiago pareciam bons amigos e nunca percebeu qualquer tipo de atitude ou olhar com outras intenções. Suspirando fundo, interrompeu-os ao chamar. Vamos, Tiago. Vamos, disse desanimado, levantando-se e indo para a sala. Débora se aproximou de Sérgio pedindo: Você me liga? Ligo. Confirmou sorrindo com ternura. Vou ficar aqui. Sei que você quer que eu esqueça o que aconteceu ontem sobre o meu pai e o serviço, mas quero ficar sozinho um pouco. Só vou atender o telefone se for você. Você prepara o almoço para nós? Pediu com simplicidade. Sérgio, sabe que não sou boa para cozinhar e... Mas Débora, sussurrou ele. Todo esse tempo morando sozinho e não se deu ao trabalho de aprender? Perguntou com certa decepção. Eu? Tudo bem. Darei um jeito. Falou baixinho e desapontado. Ei, algum outro problema além de mim? Perguntou Tiago diante da demora, percebendo-os conversando em voz baixa. O casal foi até a sala e Débora contou para dissimular.
Fui demitida ontem. Estou me sentindo tão mal com a situação e como tudo aconteceu que não quero sair nem falar com ninguém. Sinto muito. Considerou Tiago, que se aproximou. Beijaram-lhe demoradamente o rosto enquanto abraçava e se despediu. Tchau. Qualquer coisa liga para nós. Virando-se, foi à direção da porta para sair. Novamente, Sérgio deu grande atenção àquela atitude, ficando insatisfeito. Imediatamente repudiou qualquer pensamento ao abraçar Débora com força e demoradamente, levantando-a do chão por alguns segundos para vê-la rir gostoso como sempre fazia, pois ele adorava vê-la reagir assim. Beijou-a apaixonadamente. Depois sorriu e declarou murmurando: Te amo, tá? Eu também te amo, pronunciou com doçura na voz. Qualquer coisa me liga. Tá bom. Ele saiu e alcançou o irmão. Juntos, foram fazer o que precisavam. Débora experimentou um vazio imenso. Queria que Sérgio estivesse ao seu lado. Não esperava ficar longe dele justamente naquele dia. Outras ideias surgiram e a jovem se decepcionou por ele pedir que preparasse o almoço, sabendo que ela não conseguiria. Não estava acostumada aos serviços domésticos e isso a magoou. Bem mais tarde, o celular tocou e, ao consultar o visor, Débora verificou que era Rita, sua melhor amiga. Impregnada por uma sensação desconhecida, a jovem não quis atender, deixando o aparelho disparar diversas vezes. Achou que Sérgio já deveria ter voltado. Estava demorando muito. Ela havia saído, comprado o almoço e os esperava. Invadida por uma forte onda de tristeza e decepção, seu orgulho prevaleceu ao decidir que não ligaria para ele. Além desses, outros pensamentos a invadiram, pois acreditou que Tiago tiraria sua liberdade naquela casa e não poderia ficar mais à vontade, uma vez que os irmãos eram bem unidos. Sua amiga Rita também não dava sossego a ela, e Sérgio, nos últimos tempos, mesmo depois que a colega ficou noiva de Gustavo, sempre os procurava por algum motivo para conversar. Antes mesmo de o namorado deixar aquela casa pronta para morar, ali se tornou um verdadeiro lugar de reunião. Os amigos ajudaram na pintura, principalmente, mas depois tudo era festa. Ficavam até altas horas, incluindo João e sua noiva. Não era de seu gosto que continuasse assim. Era sábado e provavelmente Rita ligou para se encontrarem, mas Débora queria ficar sozinha com o namorado. Ainda sofria e se preocupava com a demissão e não gostaria de falar a respeito. Algum tempo depois, outra ligação. Dessa vez era Sérgio e ela atendeu imediatamente. Oi, meu bem, estava esperando você ligar. Por que não atendeu a Rita? Como assim? Ela perguntou quase irritada. A Rita me ligou, disse que tentou falar com você várias vezes e... Eu não quero conversar com ninguém, Sérgio. Reclamou triste. Não tenho esse direito. É nossa amiga Débora. Você deveria tê-la atendido. Mas... Olha aqui, Sérgio, eu tenho o direito. Débora, espera. Pediu rápido. Ponderado avisou. O Gustavo faleceu. Não. Lamentou incrédula. Como aconteceu? A Rita está desesperada, em choque e sem noção. Eu não entendi direito o que ela falava, mas parece que foi afogamento. Falou do Rogério, mas não compreendi se foi socorrido ou... Vou passar aí, arrume-se. Tiago fica e nós vamos ver a Rita, tudo bem? Lógico. Almoçaram a refeição que Débora havia comprado, mas Tiago não aceitou ficar na casa de Sérgio. Apesar de bem machucado e uma tala no pé, ele queria ser solidário. Afinal, conheceu Rogério, irmão de Rita, e Gustavo, seu noivo, durante o tempo em que ajudou o irmão na pequena reforma e pintura daquela residência. Tornaram-se amigos. Agora estava determinado a dar seu apoio. Ao encontrarem Rita junto da família de Gustavo e dos parentes do rapaz, que tomavam algumas providências, viram a amiga completamente transtornada. Ao reconhecê-los, a jovem atirou-se nos braços dos amigos e não parava de chorar. Pouco depois, ficou abraçada a Débora enquanto Sérgio e Tiago souberam de toda a tragédia através de uma conversa com o tio de Gustavo. Então, juntou um grupo de 8 rapazes e foram pescar nessa represa que falei. O Gustavo e os amigos costumavam fazer isso sempre. Eu sei, avisou Sérgio. Ele me convidou, mas nunca tive oportunidade de acompanhá-los. Os amigos contam que o Rogério, irmão da Rita, nadou para longe da margem. Disseram que o chamaram, mas o menino gritou dizendo que estava passando mal. Eles tinham comido e bebido também. O Rogério começou a se debater e pedir socorro.
O Gustavo e o outro amigo pularam na água e foram até ele. O homem fez breve pausa pelo doloroso relato e prosseguiu. Eles nadavam bem. Contaram que de repente o Gustavo afundou perto do Rogério e desapareceu. O outro amigo que estava junto conseguiu tirar o menino da água e voltou para buscar o Gustavo. E quando o encontrou, levou para a beirada também. Disseram que tentaram fazer respiração artificial, mas não adiantou. Levaram os dois para o pronto-socorro da cidadezinha e o médico constatou que estavam mortos. O Gustavo se afogou. Não entendemos como, dizia chorando. Ele era um excelente nadador, não apresentava pancada na cabeça ou em outra parte do corpo. E o Rogério, irmão da Rita, também se afogou, perguntou Sérgio. O menino tinha comido o lanche que levaram e pouco depois foi nadar. A causa de sua morte foi por congestão cerebral. Os colegas contam que o Rogério chegou vivo e respirando mal. Depois vomitou um pouco, ficou vermelho e roxo. Não deixamos a Rita vê-lo e o caixão terá de ser lacrado, contou o senhor. Perdoe-me, mal o conheço, mas... Interferiu Tiago novamente. Veja bem, o Rogério é irmão dela. Era a única família que a Rita tinha, ela o amava. Não é justo impedi-la de ver o irmão pela última vez. Moço, você não imagina como o corpo do menino está alterado. Roxo, feio. Acredito. Eu sei exatamente como está. Entendo que querem poupar a Rita dessa cena, mas se ela vir o irmão porque deseja, por alguns segundos antes de lacrarem o caixão, será mais fácil para a Rita trabalhar essa perda, pois viu e teve a certeza de que era o seu irmão que estava ali. Quanto a isso, o Tiago tem razão, concordou Sérgio. É bem provável que agora a Rita esteja chorando a morte do irmão, mas em seu íntimo não acredita no acontecido. Futuramente sofrerá bem mais. Vamos dizer, aceitar isso e conviver com o fato sem tanto desespero. A Rita quer ver o irmão? Indagou Tiago firme. Ela quer. Fez um escândalo para isso. Mas interrompendo, Tiago decidiu. Então ela vai vê-lo. Vou acompanhá-la, avisou decidido, indo à direção de Rita. Mas não vai deixar você entrarem no necrotério. Fique tranquilo, senhor. Ele vai conseguir, disse Sérgio, acalmando. Perto de Rita, Tiago a separou do abraço com Débora, olhou firme e pediu. Procure prestar bem atenção no que vou perguntar. Ela engoliu os soluços, enquanto ele secou-lhe as lágrimas com as mãos, dizendo calmamente. Rita, não quero vê-la desesperada, gritando ou fazendo escândalo. A moça acenou positivamente com a cabeça e ele questionou com brandura e piedade na voz. Rita, você quer ver o seu irmão? Quero, lógico. Calma, pediu sério ao sussurrar. Controle-se. Veja bem, Rita. Você sabe que sou do Corpo de Bombeiros da PM e já trabalhei com esse tipo de ocorrência. Por isso sei que o Rogério não está com a aparência que tinha antes. Porém, eu acredito, se esta é a sua vontade, você tem o direito de vê-lo pela última vez, mas terá de ser bem forte e se controlar. Vou acompanhá-la, não ficará sozinha. A única coisa que quero é ver meu irmão. Então se levante. Venha comigo. Pediu Tiago, pegando em sua mão e conduzindo-a para o outro setor do hospital. Educadamente, identificou-se e gentilmente solicitando ao responsável do setor, Tiago conseguiu levar Rita ao necrotério. Frente à gaveta aberta onde estava o corpo de Rogério, ela se deteve alguns passos antes. Acreditando que a jovem estava indecisa, talvez despreparada, o amigo argumentou bondosamente. Você não precisa se aproximar mais só porque viemos até aqui. Quer voltar? Não, murmurou com lágrimas correndo em seu rosto. Caminhando lentamente, aproximou-se chegando bem perto e observou o irmão. Rita olhou por muito tempo o rosto. Contornou a gaveta como se o analisasse. Suas lágrimas pareciam infindáveis. Estendendo a mão para Tiago, chamou para junto de si, perguntando baixinho com a voz rouca. Posso tocá-lo? Pode. Rita acariciou levemente a face do corpo de Rogério com terno amor. Não suportando, virou-se rápido e abafou o choro, abraçando Tiago com toda a força. Tudo bem, calma, ele pediu. Erguendo os olhos negros e lacrimosos ao amigo, perguntou como se implorasse. Tiago, pode rezar aqui? Bem baixinho, avisou. Você me acompanha na prece do Pai Nosso? Tornou falando bem baixinho. O amigo acenou positivamente juntos. Praticamente sussurraram a prece que o Mestre Jesus ensinou. Depois ela afagou novamente aquela face fria com um sinal de despedida. A jovem decidiu que era o suficiente.
Abraçando-se fortemente à cintura de Tiago, Rita saiu do necrotério vagarosamente, como se precisasse daquele amparo para caminhar. Antes de chegarem perto dos demais, ele a fez parar, olhou-a nos olhos e perguntou: Rita, você está bem? Acho que sim. Sabe que o caixão do Rogério será lacrado e sem visor. Sei, mas isso não importa mais, já ouvi. Ela parecia anestesiada e não chorava em desespero como antes. Rita, tornou Tiago, e quanto ao Gustavo? Olhando de maneira indefinida, caminhou alguns passos com lágrimas brotando tristemente em seus olhos. Ele acompanhou e alguns familiares do rapaz se aproximaram para saber como a jovem estava, mas não tinham coragem de questioná-la. Parando, olhando novamente para Tiago, Rita perguntou atordoada: O que aconteceu com você? Por que seu rosto está assim? Foi um acidente na noite passada, respondeu dissimulando. Seu pé está enfaixado, não deveria ficar andando. Isso não é nada. Encarando-a, perguntou brandamente: Rita, você está bem? Ela o abraçou chorando e ele lhe fez um afago piedoso de solidariedade. Envolvida pelos demais, tornou-se a sentar junto aos outros. A jovem acomodou-se numa cadeira. Abaixou o olhar e nada disse. Seu rosto sério aparentava nítido sofrimento, porém ela não chorava. Vez ou outra uma lágrima corria-lhe na face pálida. Durante o velório em que os caixões foram postos um ao lado do outro, Rita chorava ao ver parcialmente a face de Gustavo, tocando o vidro como se lhe fizesse um carinho. Logo afastou-se um pouco para dar lugar à mãe do rapaz, que não continha o desespero. Observando os caixões e os demais a certa distância e por longo tempo, Rita sentiu-se atordoada e dominada por uma fraqueza que não sabia explicar. Procurou a amiga Débora com o olhar, mas não conseguiu vê-la. Mesmo estando longe, Sérgio comentou perceber. Vamos lá, a Rita não está bem. Pelas pessoas amontoadas em volta, demorou um pouco até chegarem perto da amiga. Débora foi a primeira que segurou em seu braço, podendo ver um homem alto e corpulento perguntar a Rita: Me disseram que viu teu irmão, ele ficou horrível, né? Rapidamente o homem se foi. Instante em que a jovem recostou a testa no ombro de Débora e, sentindo suas pernas dobrarem, não teve forças nem para falar. Sérgio a segurou a tempo antes de cair, levando-a para longe do velório, a fim de que pudesse respirar. Não havia perdido os sentidos, mas estava exaurida de forças. Sentada em um banco frio de cimento, a moça mantinha os olhos fechados ao murmurar: Quero ir embora. Mas Rita, Débora ia dizer e foi interrompida. Se é o que ela quer, vamos respeitar, opinou Sérgio. Será doloroso voltar aqui novamente para o enterro, tornou Débora. Não vou voltar. Rita sussurrou chorando. Não quero ver mais nada. Gente, temos de concordar, interferiu Tiago enérgico. A Rita já viu e acompanhou o que precisava. Seu limite de forças acabou. Chega. Virando-se para outra, pediu: Débora, você que conhece melhor a família do rapaz, vá até lá e diga que a Rita não está passando bem e que vamos levá-la. Não dê mais explicações além disso. Amanhã explicamos que ela não passou bem e por isso não pôde vir. Débora não questionou e obedeceu. Olhando para o irmão, Tiago reclamou: Não estou aguentando o meu pé. Foi só uma torção. Não seja manhoso, falou Sérgio, que olhou e ofereceu leve sorriso. Era madrugada quando Sérgio parou o carro frente à casa de Rita e pediu: Tiago, fique com a minha arma. Vou entrar com a Débora para pegarmos algumas roupas. Fique esperto, hein? Pode deixar. Sentado no banco traseiro, Rita recostava a cabeça no vidro lateral do carro e parecia indiferente ao que acontecia. Tiago, ao seu lado, olhou-a por um instante, mas não fez nada. Precisava ficar atento para a segurança de todos. Rapidamente, Sérgio e Débora retornaram, entrando no veículo. Ela sentou-se no banco dianteiro e virou-se penalizada para ver a amiga. Após devolver a arma ao irmão, que procurou sair dali o quanto antes, Tiago puxou Rita para que se recostasse em seu ombro. Na casa de Sérgio, Débora discutia com o namorado enquanto entravam. Tiago havia acompanhado Rita até o sofá da sala e Débora reclamava: Devia ter nos levado para o meu apartamento e deixar vocês duas sozinhas com ela nessas condições. Ele replicou: Vocês dois poderiam ficar lá com a gente. Parando frente à namorada, ele suspirou fundo e indagou quase com ironia: Onde dormiríamos, Débora? Ela não respondeu, mas ainda parecia contrariada e Sérgio explicou:
A Rita pode precisar de algum socorro e será difícil você fazer isso sozinha. Aqui podemos ajudar melhor. Vocês duas podem dormir juntas na cama de casal do nosso quarto. No outro quarto tem uma cama de solteiro e será melhor o Tiago ficar lá por causa desse pé. Olhando como está inchado, apontou. Aqui na sala tem um ótimo e confortável sofá. Eu fico por aqui. Por que não dorme no outro quarto? Tornou ela. No chão? Puxa, não viu que aquilo é um escritório? Tiago os interrompeu, tentando acalmar a discussão, e pediu gentilmente: Débora, aproximando-se e apoiando em seu ombro para levantar o pé enfaixado do chão, explicou falando baixinho e educadamente. A Rita passou o dia inteiro no hospital. Foi ao necrotério, depois ao velório. Ajude a tomar um bom banho morno, não só pela necessidade de uma boa higiene, mas para que ela relaxe um pouco. Claro, prontificou-se bem disposta. Pode deixar. Pegando das mãos de Sérgio as bolsas com as roupas da amiga, Débora levou para o quarto, ajudando no que precisava. Olhando para Tiago, o irmão sorriu com jeito maroto ao perguntar: Quer ajuda? Para tomar banho e poder relaxar? Cai fora, tá me estranhando? Então vai tomar um banho, falou sorrindo, mas sem brincar. Vou pegar uma roupa minha para você usar. Tem uma boa cama naquele quarto. Pegarei algumas almofadas para colocar esse pé para cima. Fico no sofá. Não, deixa disso, tornou Sérgio, sorrindo ao estapeá-lo as costas. Vai lá, e não demora porque estou louco por um banho. Enquanto isso, vou fazer um chá para tomarmos antes de dormir. Capítulo 14. Terapia de uma evangélica ex-espírita. Por tanta dor e tristeza, Rita não conseguiu dormir nas primeiras horas após se deitar. Somente ao amanhecer mergulhou por algumas horas em um sono profundo. Ao despertar, não sabia onde estava. Remexer as lembranças era algo em vão. Sua memória nada dizia. No impulso, levantou-se atordoada e acreditou que estivesse sozinha. Olhando-se, percebeu que vestiu seu pijama, mas na sua mente tudo era bastante confuso. Saindo do quarto, caminhou lentamente com os pés descalços pelo corredor e uma chama acendeu em sua consciência ao reconhecer que estava na casa de Sérgio. Chegando à cozinha, viu Tiago e Débora pararem de conversar. A amiga levantou, correu em sua direção, perguntando ao tocá-la: Rita, tudo bem? Ela não sabia responder. Havia um vazio em sua mente. Com olhos bem inchados pelo choro do dia anterior, Rita só os olhava. Diante disso, Tiago propôs: Venha, minha amiga, vamos ali para o sofá. Conduzindo-a vagarosamente, fizeram-na sentar, e Débora acomodou-se ao seu lado. Sérgio, acabando de entrar e presenciando a cena, perguntou preocupado: O que aconteceu? Ela chegou à cozinha sim, sem dizer nada, explicou Débora. Deve estar em choque, supôs Tiago ajoelhado frente a Rita. Sérgio entregou para a namorada as sacolas que tinha em mãos, fazendo-a se levantar automaticamente. Acomodando-se ao lado da colega, pediu com brandura no tom grave da voz firme: Rita, olhe para mim. Vendo obedecer, perguntou: Sabe quem eu sou? Sei, Sérgio, murmurou com dificuldade para se expressar. Você está na minha casa. Já reconheceu isso? A jovem balançou a cabeça afirmativamente, e ele indagou cauteloso ao segurar suas mãos com bondade: Rita, você sabe por que está aqui? A moça permaneceu petrificada por alguns minutos, parecendo procurar nos requisitos da memória algo que justificasse aquele momento. Seu rosto estava pálido, expressando um grande esgotamento físico e mental. Com inchaço na face pelo choro excessivo e a boca levemente entreaberta, Rita ergueu o olhar fixando em Sérgio. Após certo tempo, uma cruel avalanche de recordações infinitamente tristes invadiu velozmente o vazio de sua consciência. Quando as lágrimas brotaram em seus olhos, ela soltou um grito de dor e desespero. Sérgio abraçou com indizível piedade. Amigo o agarrou com força, chorando, gemendo e às vezes gritando. A crise durou longo tempo. Paciente, Sérgio aguardou que o cansaço pelo esforço febril do desespero a dominasse. Vendo em pranto, mas bem esmorecida, ele afastou de si, pedindo ao irmão: Sente aqui e fique com ela. Tiago assim o fez e ficou ao seu lado. Levantando-se e olhando para Débora, que ainda estava parada com as sacolas nas mãos, Sérgio falou: Essas sacolas deveriam estar na cozinha. Reclamou moderadamente:
pegando-a das mãos da namorada que pareceu tomar um susto. Acompanhando, ela comentou: "Você não disse nada. Além do que eu também estou atrapalhada, preocupada, sentida." Começou a chorar. Eram nossos amigos. Ela é minha amiga. Sérgio reconsiderou e deu-lhe um abraço, dizendo: "Desculpe-me. Todos estamos tristes e nervosos. Eu também me sinto muito abalado." Breves segundos de silêncio a beijou na cabeça, afastando-a de si ao dizer: "Temos de ser fortes e continuarmos com a vida. Agora vamos preparar o almoço, tá? Ontem à noite não nos alimentamos direito e tem a Rita que provavelmente esteja bem fraca, pois duvido que comeu alguma coisa. Vamos, precisamos ser rápidos, eu te ajudo." Débora estampou uma expressão estranha no rosto, assustada ao perguntar: "Eu? Fazer o almoço? Algum problema?" tornou ele. "É coisa simples, nada especial. Temos tudo aqui, o que não tinha em casa eu acabei de comprar." Brando questionou, estranhando: "Qual o problema, Débora?" "É que..." Ela titubeou, olhando de modo indefinido. "Você não sabe cozinhar nada? Nada?" tornou quase sussurrando. "Não muito bem, nem rápido." "Ei, Sérgio," ela chorou. Sem compreender o motivo do sentimento abrupto que o invadiu, contrariado, ele suspirou fundo e se virou indo para a sala, ou provavelmente iria discutir com a namorada. Na espiritualidade, uma densa vibração inferior era imposta de forma asfixiante para que brigassem, mas Sérgio se controlou. Chegando a outro cômodo, virando-se para Tiago, ele pediu sem rodeios: "Você é capaz de ajudar a Débora lá na cozinha?" "Lógico, mas por que está assim irritado?" tornou falando baixo. "Ela não se esforça para aprender nada. Ontem foi mais fácil comprar o almoço pronto do que tentar fazer." "Calma, eu ajudo. Ela aprende alguma coisa. É questão de tempo, Sérgio. O que é preciso fazer? O básico, Tiago. Nem isso ela procura aprender. Arroz, temperar e fritar alguns bifes, lavar o alface, os tomates, fazer uma salada. Caramba, sei lá mais o que, é só olhar na geladeira." Tiago percebeu nitidamente nervoso e, sem fazer mais perguntas, deixou com Rita e foi à procura da namorada do irmão. Na cozinha, ao vê-la chorando, perguntou tranquilo: "O que aconteceu, Débora? O que foi?" Abraçou-a para acalmá-la. Chorando em seu ombro, a jovem contou: "É que eu, bem, não sei cozinhar direito e de repente ele quer que eu prepare um almoço. O Sérgio sabia disso. É ele sempre quem cozinha, nunca se importou. Quando não, sempre comemos fora ou fazemos pedidos, ou ele prepara um lanche." Tiago quase riu. Ao entender por que Sérgio havia se zangado, controlando-se, ele animou: "Então vamos lá. Eu cozinho melhor do que ele. E se você quiser ser ótima nisso, terá o melhor mestre. Vamos mostrar por Sérgio que você é capaz." A moça sorriu, secou as lágrimas enquanto Tiago se apoderou de aventais e, sorrindo, amarrou um em si e outro na cintura da jovem. De onde estava, Sérgio conseguia ver o que acontecia na cozinha, muito atento na disposição alegre de Tiago e em sua capacidade de tranquilizar o clima tenso de pouco antes. Um sentimento amargo de ciúme despontou no coração o preço de Sérgio, que usava todas as suas forças a fim de afugentar o que experimentava. Dias haviam passado. Sérgio estava em seu consultório e folheava alguns de seus livros. Compenetrado no que fazia, não deu atenção ao vulto que entrou na sala e parou perto do divã em silêncio. Somente quando o amigo João riu, Sérgio assumiu uma postura mais receptiva e, olhando-o, sorriu em seguida. "Desculpe-me, estava tão concentrada em uma pesquisa que... Eu entendo." "Não se desculpe." Acomodando-se folgadamente no divã, sem olhar o colega, perguntou: "Por que você e a Débora não arrumam um tempinho para ir ao centro espírita? Você já viu como estou sobrecarregado? Além disso, tenho alguns pacientes especiais que tenho de atender." "O que está pesquisando?" Atitude comum entre profissionais responsáveis que não se deixam dominar pelo orgulho ou arrogância. Sérgio comentou a título de trocarem referências e conhecimentos. "Tenho um caso me intrigando. Trata-se de um distúrbio de personalidade, com certeza. O curioso é que não se enquadra em um único distúrbio, mas resulta em algumas combinações entre as várias dos mais significativos distúrbios de personalidade. Eu sei que o distúrbio de personalidade pode variar de pessoas excêntricas e inofensivas
Há pessoas assassinas, sanguinárias, frias e calculistas, sem apresentar estresse ou qualquer expressão emocional. Essa paciente contou que tem o dom de manipular situações e pessoas para o seu benefício ou em favor do marido. Sérgio, o distúrbio de personalidade antissocial é um dos mais estudados por razão da complexidade que o acompanha. Pessoas que exibem esse distúrbio podem ser prejudiciais a elas mesmas e aos outros sem qualquer remorso. Calma aí, essa paciente não apresenta uma regra normal de boa conduta. Sabemos que a influência familiar, o ambiente social e difíceis experiências de vida devem ser bem considerados em razão de seu conceito ter grande importância para uma boa análise, e eu me aprofundei nisso. Não me dê aulas, Sérgio, avisou sorridente, revidando ao amigo que ouviu dele por diversas vezes. Em seguida, pediu bem interessado: chegue aos fatos, por favor. A princípio, a paciente chegou aqui com queixa de muita tristeza, demonstrou-se dependente para tudo e autodiagnosticou-se com depressão. Demorou muito para eu ter sucesso na extração de relatos minuciosos. No entanto, senti algo estranho quando apresentava satisfação a me ver interessado sobre algum detalhe, e era aí que ela o omitia. Procurei ser mais reservado e deixei que falasse. Começou a contar experiências impulsivas. Acreditei poder tratar-se de uma pessoa eufórica e não impulsiva. Não me surpreendi quando repentinamente passou a falar muito, sem que eu interferisse, e caiu em várias contradições. Você considerou tratar-se de um caso de distúrbio bipolar, o período entre a mania e um estado depressivo bem diferentes. Esse distúrbio de humor, a mania, exibe um estado eufórico falante e a pessoa se distrai facilmente, o que leva a contradições. Os maníacos normalmente têm uma autoestima muito inflada, fazem projetos, traçam metas, mas abandonam as ideias pela falta de disposição. No estado maníaco, a pessoa pode apresentar agressividade à medida que aumenta sua autoconfiança, aumenta sua hostilidade, podendo chegar ao extremo de tornar-se irascível ou violenta. Depois desse período eufórico, vem o período de depressão. São casos bem sérios. Terminou? Sérgio perguntou bem sério. Terminei. João riu ao responder. Então chega de aula, e sorriu. Em seguida ficou sério ao comentar. Tenho em mãos um caso sério de distúrbio de personalidade antissocial. Todo o contexto se resume pelo fato de ela chegar aqui ao consultório com o propósito de mascarar seus sentimentos, desejos e pensamentos. Usou tudo o que conhecia para não exibir sua verdadeira personalidade. Aprofundando-me em suas experiências de vida, tive relatos de dificuldades financeiras a tal ponto que muitas vezes não tinham o que comer. Os pais eram religiosos, honestos e conformados com o que Deus lhes oferecia. Percebi que ela apresentou considerável ausência de recepção e troca de carinho e elogios. Recebia críticas do único irmão que se destacava nos estudos e a humilhava. Era a ele que os pais direcionavam louvores de quem sentiu orgulho. O medo de ficar solteira a aterrorizava, principalmente pelo fato de o irmão ressaltar essa possibilidade quando se expressava em discussões sem importância a fim de magoá-la. Provavelmente isso a levou a casar-se com o primeiro homem que a aceitou, mascarando-se com um comportamento educado, carinhoso, generoso e compreensivo. Mas ela mesma acredita ser muito fria no relacionamento amoroso. Conforme ela me contou, o marido sempre se acreditou autoimportante, grandioso e imprescindível para a família e no emprego, porém, com extrema necessidade de que todos reconhecessem e elogiassem seus feitos. É o típico homem que acredita ter razão em tudo, explorava os outros e não se importava com qualquer pessoa. O marido sempre dizia que nasceu para ser servido, arrogante e invejoso, com típico distúrbio de personalidade narcisista. Ela sentia-se humilhada diante dos caprichos exigidos pelo esposo, como cuidados exagerados com suas roupas, que deveriam estar impecáveis, casa limpa e tudo luxuoso no ambiente de recepção aos amigos, alimentação com cuidados especiais ao seu gosto. As ilusões de se manter sempre no topo terminaram quando ele perdeu o emprego. Como uma avalanche, os bens materiais foram os prejuízos seguintes. Ela e os filhos sofreram incontáveis agressões verbais pelas explosões do marido e agressões físicas se iniciaram. Acreditando tratar-se de um problema espiritual,
Essa paciente procurou um centro espírita para desmanchar qualquer trabalho, como ela disse, algo que alguém tenha feito para eles. Afinal, não apreciava os seus deveres como mãe e obrigações impostas como esposa, mas confessou adorar o luxo e os ambientes sociais requintados. Frequentando um centro espírita, diz que passou por tratamento de assistência espiritual e fez cursos, vários cursos. Como ressaltou, os estudos foram concernentes à doutrina espírita. O marido a acompanhou mesmo a contragosto a princípio. Ele começou a trabalhar, teve mais fé no espiritismo e fez cursos. Ambos assumiram tarefas no centro, e com a conivência dele, ela passou a apresentar confiança atraente e persuasão angariando a simpatia, a credibilidade e o bom conceito das pessoas, até adquirir intimidade em todos os setores do centro. Então, ela revelou um típico distúrbio de personalidade antissocial, como mentir, furtar, trapacear. Sabia como manipular as pessoas conhecendo seus pontos fracos, por saber de seus mais íntimos segredos. Ela os ameaçava com denúncias ou chantagens? Não. Sabia induzi-los pela influência, com palavras que lhe entorpeciam e cegavam, com a manipulação. O marido, com sua aparente grandiosidade, típico distúrbio de personalidade narcisista, também começou a colaborar com as subtrações das mais diversas formas, trapaças, mentiras e muito mais, pois ela contava ao esposo exatamente o que sabia a respeito dos outros. Tudo foi feito em benefícios deles mesmos, mas com a esperteza de se livrarem de envolvimento com a justiça criminal. Isso era fácil, tudo no centro era produto de doações espontâneas. E quem que cobra ou vai atrás do que foi feito com suas doações? Breve pausa e continuou. Destacou que nos bazares beneficentes, ela e a filha se apoderavam das melhores peças a serem vendidas para arrecadarem fundos ao centro, colocavam-nas à parte e abriram uma espécie de conta onde registravam os débitos pelas compras supostamente adquiridas. O mesmo foi feito na cantina, onde todo o consumo era anotado para ser pago futuramente. Mas quem pagava? Perguntou Sérgio, quase sorrindo de forma insatisfeita. João pendeu com a cabeça negativamente. Não contendo a decepção com o que ouvia, comentou: é lamentável, mas isso não me surpreende. Independente da filosofia, da religião e dos ensinamentos adquiridos, o caráter e a dignidade de uma pessoa falam mais alto, principalmente quando ela não deseja mudar. Calma, não terminei, exclamou Sérgio. A paciente contou que ela tratava com o maior respeito e com todo o carinho os demais companheiros para estar sempre inteirada sobre os acontecimentos no centro, para saber se havia alguma desconfiança de seus atos junto do marido. Para algumas pessoas mais íntimas, fingia-se triste ou sozinha, a fim de atraí-las como vítimas de suas manipulações, em proveito de trapaças como alterar ou sumir com os débitos das compras no centro que pertenciam a ela e à família. Mas aconteceu o que ela não previa. Outros tarefeiros do centro, pessoas mais honestas aos compromissos assumidos, conscientemente seguros, exigiram satisfações do que perceberam que estava errado. Não suportando ostentar a máscara, ela simplesmente ignorou dar satisfações cabidas e não se reuniu com os solicitantes. Depois ela examinou sua posição como tarefeira e decidiu reclamar a ocupação de seu cargo, requerendo com autoridade muita exigência. Foi nesse momento que vi exacerbados a arrogância e o orgulho, que reluziram também um distúrbio de personalidade narcisista. Contou-me que cometeram uma grande injustiça com ela, ao expor em frente a muitas pessoas o que foi feito por ela e sua família. Ela não se acha responsável e se posiciona como vítima. Inclusive, fez acusações injustas contra outras pessoas a fim de livrar-se de certas culpas. Veja, João, nós sabemos que portadores do distúrbio de personalidade antissocial são pessoas que, se não se tratarem, poderão ter responsabilidade por grande parte de violência, crimes e roubos de todos os tipos. Os trapaceiros e enganadores correspondem ao maior índice de porcentagem desse distúrbio. Ela e toda a família, conforme eu entendi, rejeitam as normas de regras de conduta e não estou a fim de autocontrole nem pretendem mudar. Por que diz isso? As evidências. Ela e a família consideram que tudo o que cometeram no centro espírita não foi errado. A culpa foi dos outros que não os entenderam, não reconheceram seus serviços prestados e, enfim,
Eles abandonaram o espiritismo e se converteram ao protestantismo. O marido tornou-se um pastor evangélico. Ela uma espécie de ministra que expulsa os demônios dos transtornados que chegam à igreja, e os filhos fazem as campanhas. A paciente revelou que é um prazer conhecer a vida das pessoas e o ponto fraco dos fiéis, expulsar demônios e beneficiar-se financeiramente por isso. Enfatizou que hoje seus feitos são imensamente mais lucrativos e satisfatórios do que nas sessões de desobsessão em que participava como dirigente no centro, pois lá não recebia nada, somente conseguia benefícios pequenos. Diante de tudo, posso dizer que apresentou nas 2 últimas sessões significativo humor e disse que dorme bem, alimenta-se normalmente e não tem qualquer remorso. O caso é sério, seríssimo e mais. A paciente convidou-me para participar de sua igreja evangélica, recebendo um generoso benefício financeiro para lhe ensinar meios de insuflar no inconsciente dos fiéis palavreados e tonalidades de fala que os façam agir cegamente e compulsivamente com mais doações. E o que você respondeu quanto a essa proposta? Para o convite indecoroso, você quer dizer? Respondi com toda a calma e respeito, que eu honro e continuarei honrando meu juramento como psicólogo, que é o de me colocar a serviço da sociedade, com qualidade técnica e rigor ético, promovendo saúde e qualidade de vida. Assim sendo, eu não vou corromper minha moral, nem meu rigor ético como profissional na área da psicologia ou em qualquer outra. Depois falei que ela e a família precisariam de um reequilíbrio, com o propósito de não agirem com essa compulsividade antissocial. Lembrei que a terapia é um ótimo caminho para a própria pessoa se concentrar com a finalidade de mudar o comportamento. Mas Sérgio, tudo o que me contou mostra que tanto ela quanto o marido possuem o clássico distúrbio de personalidade narcisista. Eles se julgam extraordinariamente capacitados. Meu amigo, duvido muito de que aceitem a sua proposta de reequilíbrio. Sérgio sorriu e disse: dediquei-me profundamente a estudar esse caso, mas aconteceram contradições e comportamentos estranhos, os quais me levaram a dúvidas. Quando eu disse que havia matado a charada, foi por descobrir que a paciente entrou nesse consultório usando as características da personalidade antissocial contra mim. Sorriu. Ela propositadamente trapaceou na representação de seus distúrbios psicológicos, com a finalidade de aproximação e intuito de indução. Precisava de um psicólogo para prosseguir com suas faças e aumentar o vigor de suas vigarices, a partir do momento em que ele ensinasse quais e como são os melhores métodos e técnicas de neurolinguística. João, há tempos eu sei que isso é usado por vários líderes religiosos, principalmente pelos protestantes ou evangélicos, com a finalidade de obter uma verdadeira fascinação de seus fiéis, mas estava longe de imaginar que receberia um convite como esse. Sérgio, lembra-se da aula do professor Dr. Ezequiel quando ele falou que para ele era inconcebível um psicólogo evangélico ou protestante? Lembro. 2 ou 3 alunas fizeram o maior protesto. Isso porque elas eram protestantes. Acho que o professor Ezequiel quis nos testar com aquela situação para ver o quanto alguns religiosos, mesmo no penúltimo ano de uma graduação em psicologia, são preconceituosos, orgulhosos e arrogantes. Havia outros evangélicos na sala, mas eles ficaram pensativos, refletindo sobre o assunto. As pessoas orgulhosas que se acham superiores não meditaram e reagiram asperamente. Hoje eu entendo que algumas religiões são preconceituosas por não serem flexíveis à filosofia. Eles se esquecem de que muitas situações, suposições ou crenças que no passado eram inconcebíveis foram comprovadas pela ciência e os descrentes ridicularizados. Isso é fé cega. São pessoas que não buscam conhecer melhor a verdade por elas mesmas e só acreditam naquilo que os outros lhes disseram. A criatura humana é falha e muito limitada. Falha sim, mas são limitadas somente quando lhes falta evolução ou força de vontade, acrescentou João com tranquilidade. Se aquele professor tivesse falado que é inconcebível um psicólogo espírita, eu iria parar, pensar, pesquisar e procurar saber com ele, mas de forma bem tranquila o porquê de sua opinião. E você não está sendo preconceituoso quanto aos psicólogos evangélicos? Vou repensar isso. Agora,
Digo que não pelo fato de eu ter buscado conhecimento sobre suas atuações, crenças, nas opiniões apresentadas só pela sua religião. Não busco ampliar as informações, notícias, ciências e práticas de vida sob a visão de sua profissão. Tudo para eles tem de ser de acordo com o puritanismo pregado por Lutero, um homem cruel, oportunista, ganancioso, mais desumano do que as leis ampliadas pela Inquisição, pois sabia que aquelas práticas religiosas de tiranas eram erradas, mas ele apoiou as mesmas severidades dolorosas com os camponeses alemães que se opuseram ao protestantismo, deixando-os queimar vivos. Criou um puritanismo mascarado ao incentivar que eram os únicos puros, os únicos corretos e com razão. Isso está contido no protestantismo até hoje, e seus líderes os denominam evangélicos para ninguém lembrar dos massacres apoiados pelo criador do protestantismo, Martinho Lutero. Não pense que só pedir perdão a Deus basta para livrar-se das culpas mentais, verbais, materiais e fisicamente praticadas. Como é possível uma criatura acreditar que é só pedir perdão a Deus para ficar liberta das condições inferiores e não ser mais aprisionado dos crimes e delitos que cometeu? Ah, deixe-me ficar quieto, pois estou pecando verbalmente contra meu semelhante, reclamou João de si mesmo, calando-se. Acho que essa paciente não vai retornar. Sérgio, talvez você esteja sendo testado. Testado? Testado pela espiritualidade que o acompanha. Você é diferente, Sérgio, não sei explicar como, mas é. Seria um teste moral? Quem sabe? Reflita sobre o assunto e dê atenção aos sinais. Medite e dê um jeito de ir ao centro. Vendo o amigo pensativo, João esperou alguns minutos e perguntou: e seu irmão como está? Trabalhando e está inteiro. E a Rita? Tornou João num tom de tristeza. Está péssima. Débora levou para o seu apartamento e pelo fato de não trabalhar pode ficar mais tempo com a Rita. Acho que ela não está preparada para voltar à sua casa e ficar sozinha. Você voltou a conversar com a Débora para que morassem juntos? Não tivemos tempo para falarmos sobre o assunto. A Yara, irmã dela, deu para frequentar o apartamento da Débora direto, quando não é a Yara e a Rita quem está por perto. Sérgio pareceu preocupado e revelou: nem consegui um tempo para contar a Débora sobre aquele assunto da minha irmã, conforme você e o Dr. Edson me aconselharam. Eu também concordo e quero fazer o quanto antes, mas não dá. Ele silenciou por alguns instantes e comentou: se a Débora aceitar morar lá em casa, estou receoso de sair da polícia. Por isso, nem prossegui com o pedido, que já deu problema logo de início. Sérgio ficou louco. Não, João. Estou temeroso. Não gosto de insegurança e no próximo ano, como posso me garantir com o que receberei aqui na clínica e na empresa, caso eu vá trabalhar lá? A Débora estará no último ano e... Ei, Sérgio, espere aí. Não quero me intrometer, mas você vai ajudá-la e não sustentá-la. A obrigação de pagar a faculdade é dela. Em minha opinião, ela deveria voltar a estudar quando arrumar um emprego. E se não arrumar? Indagou olhando para o colega de modo indefinido. Ela não estuda? Exclamou João bem sério. Sérgio, você é um ótimo profissional. Precisou transferir pacientes para mim e para o Nivaldo, por causa do serviço na polícia. Eles reclamaram muito, sabia? Você é bem requisitado e indicado pelos outros pacientes, mas sua agenda sempre está lotada. Talvez nem precisasse trabalhar na empresa que indiquei. O que você quer mais? Vai ficar esperando todas as oportunidades desaparecerem para depois dizer que não teve sorte? Breve pausa lembrou. Viu? Realmente você foi testado. Preocupado com a situação financeira, não aceitou a proposta da paciente, que lhe ofereceu dinheiro para prestar serviços nada dignos com seu juramento profissional. Aconteceram tantas coisas em tão poucos meses que estou sem coragem para qualquer decisão. Como se não bastasse, teve dificuldade com a documentação para o pedido de baixa da PM, por isso penso em desistir. Esse pedido de baixa significa um pedido de saída? É. Então vamos lá. Vai tomar uma injeção de ânimo. Estou com o carro na revisão. Preciso de uma carona e a minha mãe, que é sua fã, vai adorar tê-lo para o jantar. A dona Antônia está brava por você não visitá-la a tempo. Não, João. Eu te levo, mas não vou entrar. Sérgio levou o amigo para casa, porém ao ser recebido por dona Antônia ficou inibido para recusar o convite e acabou ficando para o jantar. Depois ficaram uma boa parte da noite em agradável conversa,
repleta de instruções que o fizeram se sentir bem melhor. Capítulo 15. O romance abalado pela influência espiritual. Os dias seguiram sem novidades. Era uma noite de muito calor, quando Sérgio e João caminhavam juntos falando sobre assuntos que Sérgio precisava entender para relembrar melhor. A lua no céu possui um brilho estranho e opaco. Sérgio sentia-se interessado na conversa, mas seu coração estava oprimido por algum motivo que não conseguia entender. Ele ouvia ou pensava ouvir, logo atrás deles, passos e gargalhadas de um grupo nada amigável que o seguia. De repente, qualquer ideia de alucinações fantasmagóricas, por mais aterrorizantes e absurdas que ouviram contar, pareceram insignificantes diante dos olhos de Sérgio. Gigantescas sombras, com contornos humanos deformados, saltavam sobre ele e o amigo sem tocá-los. Podiam-se escutar seus sussurros, risos, eram rápidas demais nas movimentações estranhas, como se em alguns momentos andassem como quadrúpedes. Bloqueando o caminho, foram surgindo à frente de ambos outras criaturas extremamente malignas. Elas pareciam brotar do chão com aspectos monstruosos, urrando como animais ou gritando com uma língua estranha. Virando-se para Sérgio, João lhe falou com brandura e de modo que o amigo pôde ouvi-lo em pensamento. Não vamos nos assustar. Nossos anjos guardiões nos acompanham e muitos benfeitores que atuam verdadeiramente em nome de Jesus nos amparam. O que querem? Perguntou Sérgio em pensamento, entendendo que aquelas criaturas não os podiam ouvir. Isso é um método de impor o medo, respondeu João. A língua estranha que usam para a comunicação podem ser dialetos antigos dos homens, linguagem de tempos remotos, a reencarnação de muitas pessoas. Pode ser um método de oferecer ou receber mensagens na época em que os politeístas faziam oferendas a vários deuses. Parece que posso entendê-los. Odeiam-nos, querem-nos longe daqui e nos desejam mortos. A morte não existe, não é, Sérgio? Estes aí estão para provar. Esses irmãos estão infelizes, sem esperança. Muitos são verdadeiros escravos, aterrorizados e tementes a Deus, mas obedecem a líderes macabros e desequilibrados. Tornam-se vítimas e culpados por cumprirem tarefas inferiores e malévolas. Não está se lembrando do que aprendeu na espiritualidade? Existem regiões espirituais criadas pela força ou poder mental, sendo assim como que verdadeiras colônias de tormentos indizíveis e reparadores. Parados próximos àquelas criaturas espirituais totalmente disformes, Sérgio ainda comentou sincero. Eles formam organizações, falanges, cidades de baixo padrão vibratório, sofrem com as enfermidades do corpo espiritual e com a cobrança constante da consciência por tudo o que fizeram de errado. Sérgio parece recordar rapidamente o aprendizado obtido em elevada esfera espiritual, em um livro psicografado pelo querido Chico Xavier. O espírito André Luiz diz que o objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob o seu jugo tirânico. Lógico, sem a evolução mental e espiritual, sem pensar e repensar, sem conhecer a verdade, as criaturas não estarão libertas das energias mentais inferiores, podendo ficar presas a obsessores por muito tempo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse-nos o Senhor Jesus. A fé cega, a fascinação, o fanatismo é o que alimenta o espírito para que ele submeta a essas condições. O orgulho ou o ego inflado, a vaidade e a trapaça, o narcisismo, a dependência e muitos outros distúrbios de personalidade que, quando encarnada, a criatura experimenta ou usa em benefício próprio, não querendo mudar-se, ela só tem um caminho doloroso de reparação a seguir. Sérgio interrompeu temporariamente o que argumentava, mas logo continuou. Quando em uma terapia temos um caso de complexo distúrbio dos mais diversos, depressão, tendência a suicídio e outros transtornos, é muito importante lembrarmos que junto à pessoa pode haver terríveis espíritos que se afinam a ela com o intuito de vampirizá-la e agredi-la para agregá-la futuramente a falanges espirituais. Entendeu bem sua tarefa, meu amigo? Sinto-me minúsculo. Nem sei por que estou ao seu lado, não sou digno. Não diga isso, João. Há situações que não entendo ainda e preciso do seu apoio, você sabe. Não lembro o que me levou a buscar,
procurar um meio de ajudar as pessoas a se libertarem de tais obscuridades conscienciais, pois algumas se comportam como se ganhassem o gosto pela ignorância e pela preguiça. O que te trouxe para essa tarefa foi o seu amor incondicional. Você não está tratando de pessoas, Sérgio. Você está libertando espíritos. Aquela troca de informações e conversa durou frações de segundos, ao tempo em que as criaturas monstruosas subiam como que por fissuras abertas no chão, tomando uma postura de ataque, luta e agressão. João percebeu que Sérgio parecia sufocado e orientou. Seu maior trabalho será vencer as vibrações baixas e hostis. Tentarão atacá-lo de todo jeito. Reaja. Socorra-se elevando o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. Foi isso que me pediram para te dizer. Veja, João, é a minha irmã. Lembre-se, Sérgio, o pensamento é o centro de atração e repulsão de qualquer mal ou bem que o cerque. Podem usar determinados espíritos para enfraquecê-lo. Farão de tudo para que você não tenha êxito em sua tarefa. Mas eu não sei de nada, não faço nada. Você está repetindo o que eles dizem. Acorde, Sérgio. Foi nesse instante que Sérgio sobressaltou, despertando-se horrorizado com o próprio grito. Levantando-se rapidamente, acendeu a luz, pois tinha a sensação de ver e sentir o que experimentou. Como sempre, dormia sem camiseta. Seu rosto gotejava suor e todo o tronco estava transpirando. Olhar para a cama, viu os lençóis remexidos e embolados, sinal de ter se virado demais antes de acordar. Caminhando até a janela, abriu, e foi quando a brisa suave da madrugada pareceu medicamentosa, tirando a impregnação da estranha sensação, como a chuva fina que se infiltra tanto na relva como nas folhas altas, despoluindo-as para que respirem melhor. Consultando o relógio, ele murmurou: ainda são 3h30. Sentando-se na cama, Sérgio pegou um caderno que tinha na gaveta e passou a escrever tudo o que se lembrava do sonho. Mais tarde, no apartamento de Débora, ela conversava com o namorado. Mas não quero incomodá-lo. De que jeito? Acredito que estará mais segura lá em casa, com menos despesas, mais tranquila, não sei. Eu gostaria que saísse daqui o quanto antes. Ai, Sérgio, dê-me mais um tempinho, pedia com jeito carinhoso. Na próxima semana tenho uma entrevista marcada e acho que vai dar certo, estou animada. Tudo bem, Débora, como quiser. Ele aceitou calmo, porém contrariado. Riu para relaxar e avisou: vou levar o Tufi para lá. Coitadinho, ele ainda está na casa dos seus pais. Está. Não levei para nossa casa porque ele ficaria muito sozinho. Fico fora o dia todo e não teria tempo para cuidar dele como deveria. Lá meus pais ou o Tiago cuidam dele. E você? Quando vai começar a trabalhar lá na empresa? A documentação da PM já saiu? Perguntou rapidamente, mudando de assunto. Eu pedi que me dessem mais um tempo para ser admitido na empresa, mas acho que não poderão esperar mais e estou com problemas com a documentação. E sabe, além disso, sinto-me inseguro. Sérgio, pelo amor de Deus, você não vai desistir de sair da polícia agora, vai? Seja como for, lá eu tenho um salário garantido. Tenho medo de que não sei. Entrei com pedido de férias e vou aguardar para ver no que dá. A namorada repentinamente reagiu de um modo estranho e totalmente incomum à sua personalidade. Levantando-se, protestou inconformada e aos gritos: Sérgio, você nunca teve uma oportunidade tão boa. Esse sempre foi o seu sonho. Antes tinha preocupações em abrir um consultório sozinho e não ter pacientes. Tudo sumiu como que um passe de mágica com a clínica da qual é sócio. De repente vem a oportunidade de trabalhar na empresa por meio período, horário fixo e um salário compatível com o da polícia e você quer desistir. Não posso me conformar. A maneira como Débora se expressava, gritando, atraiu obscuras vibrações. Em instantes, profundas energias inferiores invadiu o ambiente. Frustrado com a reação da namorada, Sérgio permaneceu silencioso por longo tempo, estranhando e observando esbravejar sozinha. Não suportando a pressão sofrida em pensamento, ele se levantou, encarou-a nos olhos, interrompendo com voz grave e firme. Não preciso ir à direção da desgraça. Parece que ela marcha ao meu encontro. Saí da maldita casa de meus pais para não ouvir os gritos e as reclamações de minha mãe e minha cunhada. Estou assombrada ao ver você agindo igual a elas. Pensei que me libertaria dos pesadelos asfixiantes, mas eles me perseguem. Não adianta eu mudar as coisas à minha volta.
O que preciso é mudar as minhas escolhas. Após o susto que levou, pois nunca ouviu falar daquela forma e vendo-o caminhar em direção da porta, Débora correu, segurou pelo braço e pediu entre as lágrimas de arrependimento: "Por favor, desculpe-me, Sérgio." Ele não se virou para encará-la e permaneceu parado, somente ouvindo-a se justificar. "Eu não sei por que disse aquilo daquela forma. Você me conhece. Não costumo brigar." E abraçando-o pelas costas com força, Débora chorou verdadeiramente sentida. O rapaz se virou e a jovem escondeu o rosto em seu peito, chorando um pranto compulsivo. Agindo com estranha frieza, ele sobrepôs o braço em seus ombros, conduzindo-a para o sofá e fazendo-a se acomodar. Vendo-o em pé à sua frente, pareceu implorar ao pedir: "Sente aqui, eu te adoro, desculpe-me." "Vou ser bem sincero com você, Débora." Falou com baixo volume na voz e fitando-a com um triste indefinível nos olhos. "Eu vim aqui porque não estava bem comigo mesmo. Em palavras bem simples, posso dizer que desejava só ficar ao seu lado, quieto, calado. Dar e receber carinho enquanto assistíssemos a um filme, sei lá. Eu queria seu colo, entende? Faz tempo que não ficamos sozinhos, só desfrutando a companhia agradável um do outro." Ela olhava firme e nada disse. O namorado continuou no mesmo tom sentido: "Eu te amo, Débora. Te amo muito." Diante de tantas dúvidas e incertezas sobre decisões sérias e definitivas que tenho para tomar, eu não gostaria de ter qualquer outro problema. Desejaria que fosse morar comigo, mas como não quer, respeito a sua vontade. Você, com a tempestade emocional que criou agora há pouco, não me proporcionou um instante de paz, quietude e aconchego, e era só disso que eu precisava para decidir o que é mais correto fazer na minha vida, para as nossas vidas agora. Débora, fiquei decepcionado, porque você agiu como alguém que eu não quero nem lembrar, mas desiludido ainda, porque desconheci esse lado da sua personalidade. Sérgio, Ela não sabia o que dizer. Engolindo seco, com lágrimas quase rolando, o namorado aconselhou em tom sereno: "É melhor conversarmos outra hora ou diremos coisas das quais podemos nos arrepender." Curvando-se e beijando-a na cabeça, o rapaz se virou e saiu sem olhar para trás, deixando em imenso conflito íntimo e arrependimento. Uma dor estranha parecia esmagar seu peito. Sérgio dirigia sem rumo, remoendo as ideias em um penoso estado de consciência devido ao choque por ver as tendências de Débora e as influências espirituais que lhe chegavam. Repentinamente, lembrou-se de que Rita decidiu retornar para a casa onde morava, pois desde a morte de seu irmão e de seu noivo tinha ficado no apartamento de Débora. Movido por um súbito impulso, ele decidiu visitá-la, pensando que a amiga poderia socorrê-lo de algum modo, nem que fosse só o ouvindo desabafar. Estacionando o carro frente à residência da moça, percebeu que as janelas estavam abertas, um sinal de ela estar em casa. Em frente do portão, Sérgio havia tocado a campainha várias vezes, mas não foi atendido. Podia ouvir uma música tocando em volume um tanto alto no interior da residência, e por isso chamou em voz alta, gritando o nome de Rita. Em vão. Da casa ao lado, saiu uma senhora de cabelos grisalhos que olhou de modo curioso, enquanto andava vagarosamente em sua direção. Quando se virou para cumprimentá-la e pedir informações sobre a colega, a senhora se adiantou. "Você é um dos amigos da Rita, não é?" "Sim, sou. Meu nome é Sérgio. Eu já vi você aí com outra moça amiga dela, Débora." "Isso," admitiu a senhora. "Olha, moço, minha idade não deixa mais eu pular o muro. Por isso já ia ligar para a polícia, mas fiquei com medo." "Por quê? O que aconteceu?" preocupou-se ele. "Há 2 horas, eu acho, vi a Rita entrando e perguntei como ela estava. E acho bom você dar um jeito de pular esse portão. Não gostei do jeito dela. Falou que não tinha mais ninguém, que preferia morrer. Depois me largou aqui sozinha. Ligou o rádio alto e não atendeu quando eu chamei. Toquei a campainha, nem atendeu quando liguei para a casa dela. Eu ligar para a polícia. Mas e se não for nada? Você é amigo dela, se puder, vai lá, filho, corre." Sérgio suspirou fundo. Não dando importância ao frio que corria em seu corpo, escalou o alto portão, saltando com agilidade para dentro do quintal. Correndo até a porta da frente, viu que estava bem trancada e seria difícil arrombá-la. Nas janelas havia grades. Apressando-se para os fundos, abriu a porta após vários pontapés. Chamando pelo nome de Rita, foi entrando na casa à procura da amiga.
acreditando ouvir um gemido sufocado, correu para a sala onde a música alta o incomodou imensamente. Desligando o aparelho de som, Sérgio olhou para o canto e ouviu atrás da mesa da sala de jantar um murmurinho lamentoso e viu os olhos de Rita se fechando. Rápido, chegou até a amiga rasgando o saco plástico forte e transparente que lhe vestia a cabeça, onde foi colado e apertado com larga fita adesiva em torno do pescoço. A jovem desmaiou por falta de ar e permanecia inerte. Imediatamente tentou fazer respiração artificial, mas as mãos da moça amarradas nas costas, com inúmeras voltas da larga fita adesiva, não deixavam seu corpo ficar na posição adequada. Sérgio tentou puxar as amarras e não conseguiu soltá-las. Sentiu como se os seus olhos fossem atraídos para ver a pequena faca de cozinha sobre a mesa. Usando-a, cortou as fitas, colocou a amiga na posição correta, realizou respiração artificial e massagem cardíaca. Ele ficou assustado, pois ela permanecia imóvel. De repente, Rita pareceu ter retornado à vida ao respirar forte e rápido, como se sufocasse um grito, como se o ar fosse acabar. Lágrimas correram imediatamente, enquanto ela olhava para os lados, tentando entender ou recordar de alguma coisa. Tossindo repetidas vezes, tentava curvar o corpo, mas não tinha forças. Sérgio chorou em silêncio. Nunca pensou em ver algum amigo ou amiga naquela situação, e sob os seus socorros, tirando-lhes as fitas e o resto do plástico rasgado do pescoço e livrando os punhos dos adesivos, pediu com brandura: "Calma, Rita, está tudo bem." Pegando-a nos braços, levou-a para o quarto, colocando-a sobre a cama. Vendo-a mais consciente, ele perguntou mais calmo: "Rita, você está bem?" "Estou", respondeu atordoada e largada sobre a cama. "Eu sei que você tem plano de saúde, por isso seria bom irmos para um hospital do seu convênio e..." "Não", gritou a implorar, sufocando o choro no travesseiro. Sentando-se ao seu lado, Sérgio acariciou seus longos cabelos negros e cacheados. Depois lhe afagou o rosto, até que cuidadosamente fez com que o encarasse. A amiga o fitou por um segundo e fechou os olhos num gesto de fuga ou vergonha. Erguendo-a para que se sentasse, Sérgio abraçou com carinho piedoso. Não suportando a troca de energias salutares, amigáveis e reconfortantes que lhe invadiram a alma, Rita o apertou forte, escondeu o rosto no abraço e chorou. Chorou como nunca tinha feito antes. Algum tempo depois, o telefone tocou insistentemente e o rapaz decidiu atender. Era a vizinha que desejava notícias. Ele deu-lhe uma desculpa convincente de que Rita teve uma crise de choro, mas estava bem. A senhora agradeceu a satisfação, desligando em seguida. Retornando ao quarto, Sérgio a observou melhor, verificando um machucado em seu rosto. Rita parecia mais calma, mantendo o olhar perdido, sem fixar em ponto algum. Sentando ao seu lado, no gesto de amizade, Sérgio lhe fez um afago no braço com as costas das mãos, momento em que, instintivamente, a amiga se encolheu. Prudente, expressando muita tranquilidade, perguntou: "Rita, o que aconteceu?" Lágrimas rolaram em sua face e o amigo tornou explicando: "Preciso saber o que aconteceu aqui. Primeiro, porque você precisa de atendimento médico. Sofreu pela falta de ar tempo suficiente para desfalecer. Precisei ressuscitá-la. Segundo, em minha opinião, esse pode ser um caso de polícia. Estou errado?" Com voz rouca pelo choro, ela praticamente murmurou: "Tentei me matar." "Conte como foi, Rita." "Peço isso como amigo, pois o modo como a encontrei é bem estranho e suspeito." Sem encará-lo, sentada na cama, abraçando as pernas e ficando encolhida, ela contou com breves pausas e voz baixa entre os soluços e as lágrimas, expressando grande tristeza: "Estou mal. Não consigo explicar o aumento dessa dor, dessa falta imensa que me consome. Não tenho mais nada, Sérgio. Não tenho esperança nem energia, nem vontade alguma. Não sou útil ou necessária a alguém. Não tenho ninguém. Então cheguei do mercado e tive a ideia de colocar um fim a todo esse desespero, essa dor. Pode me explicar como conseguiu se amarrar daquele jeito?" Tornou calmo. "Peguei o saco plástico grosso que trouxe do mercado. Coloquei a cabeça e o prendi com a fita adesiva em volta. Enrolei a fita adesiva em meus pulsos com as mãos para trás para não desistir e rasgar o plástico." "Isso foi bem difícil de fazer, não achou?" "Não, porque a faca estava sobre a mesa." Rita abraçava as pernas encolhidas e balançava vagarosamente o corpo.
exibindo um sinal de nervoso. Não encarava. Demorou um pouco, mas respondeu oferecendo várias pausas, como se refletisse antes. Enrolei a fita no saco plástico sobre o pescoço, cortei com a faca e depois de dar voltas nos pulsos com o rolo adesivo, Como machucou o rosto? Acho que bati na mesa. Seus braços estão machucados com espécie de pancadas. Não sei. Sérgio sabia que ela mentia escondendo alguma coisa, porém não era o momento certo para exigir-lhe nada. Afagando-lhe os cabelos, procurou curvar-se para olhar em seus olhos e dizer: minha amiga, você não está sozinha. Eu sei que rupturas drásticas de relações amorosas tão significativas como a de seu irmão e de seu noivo trazem um impacto doloroso e irremediável, indiscutível em curto prazo. Quando você tenta sobreviver à solidão, um estado mental de depressão extrema domina, e não é fácil sair dele. Vendo as lágrimas correrem em seu rosto, ele continuou: Rita, não é fácil, mas há solução. Nesse momento, ela ergueu a face banhada pelas lágrimas, onde exibia grande angústia. Encarando-o firme, perguntou vagarosamente: qual é a solução? Como eu posso levar uma vida normal, principalmente agora? Tem muita coisa que você desconhece. Puxando-a para um abraço, Sérgio a confortou num acalentoso silêncio, enquanto a embalava, preocupado com o que deveria fazer. Após algum tempo, vendo-a mais tranquila, argumentou: eu me considero seu amigo. Você foi e continua sendo uma pessoa muito importante para mim. Fiquei surpresa e assustada ao chegar aqui. Pequena pausa e falou: considero uma pessoa tão espiritualizada, tão elevada. Você e o João me deram tanta noção para entender as experiências de uma encarnação. Vocês me disseram que a vida não termina com a morte do corpo físico. Após propositais segundos, ele continuou: sabe, hoje eu saí do apartamento da Débora e ia para minha casa. De repente senti uma dor no peito e pensei que ia infartar. Foi uma coisa tão estranha. Aí eu decidi vir aqui para conversarmos um pouco, Rita. Isso não aconteceu por acaso. Então por que não chegou antes? Sussurrou entre o choro. O quê? O que disse? Perguntou por não entender. Vendo-a balançar a cabeça negativamente, a fim de não responder, ele indagou: diga-me uma coisa. Exatamente agora você tentaria contra a própria vida? Sérgio se surpreendeu ao vê-la abraçá-lo forte e rapidamente, chorando de modo compulsivo, experimentando um pranto doloroso e triste. Sabia que ela escondia alguma coisa, pois a situação em que a encontrou era bem estranha. Como especialista, ele tinha conhecimento de que aquele ocorrido merecia muita atenção e ajuda imediata. Permanecendo em silêncio por um longo tempo ao lado da amiga, ofereceu-lhe carinho e atenção. Afastando-se dele, ela tornou a deitar e abraçou o travesseiro, encolhendo-se sobre a cama. Fitando-a com piedade, Sérgio avisou: vou tomar água, quer um pouco? Não. Chegando à sala, o rapaz olhou por toda a volta. Algo intrigava, talvez por pressentimento ou pelas experiências que possuía como policial. Após olhar cômodo por cômodo e observar meticulosamente cada detalhe nos quais não parou de pensar, decidiu telefonar para Débora, pois sendo a melhor amiga de Rita, ela poderia ajudar. Entretanto, o telefone do apartamento só chamava e o celular não era atendido. Deixando o recado na caixa postal para que a namorada entrasse em contato com ele o mais rápido possível, só lhe restava aguardar. Retornando ao quarto, pediu para que Rita se sentasse e foi obedecido de imediato. Entregando-lhe uma xícara de chá em suas mãos, ele notou que a jovem apresentava grande desânimo. Mais de 2 horas passado e Débora não telefonou. Diante do profundo silêncio que reinou, Sérgio decidiu que a colega não poderia ficar só. Pondo-se frente a ela, considerou em tom brando: Rita, a Débora não me ligou até agora. Você não pode ficar sozinha e virá comigo para minha casa, certo? Não, vou ficar aqui. Desculpe-me, mas não está em condições de decidir. Falou calma, porém firme. Não vou. Aterrou-se ela chorando. Ou você vem comigo, ou ligarei para a polícia e iremos para a delegacia registrar essa ocorrência. Certamente vão encaminhá-la para um exame de corpo de delito, no qual passará por um médico que vai examiná-la, relacionando a série de lesões que você apresenta. Depois disso, vou levá-lo ao hospital de seu convênio, onde pedirei que um médico psiquiatra a atenda. E como psicólogo, preciso relatar tudo o que houve e pedir sua internação para sua segurança. Além do mais, Rita, há detalhes estranhos nesse acontecimento.
Vou solicitar ao delegado uma perícia técnica em sua casa pelos fatos duvidosos. Assim que Sérgio desfechou, viu-a com a respiração alterada, quase ofegante. Rita o encarava firme, exibindo uma estranha preocupação e medo no olhar. Sem que ele esperasse, ela reagiu rapidamente ao pedir: não chame a polícia, não faça nada disso. Soluços entrecortaram sua voz quando decidiu: eu vou com você. Só o quê? Argumentou diante da demora. Só vou tomar um banho e me trocar. Não, negou de imediato e bem firme. Como não? Não vou deixá-la sozinha, trancada no banheiro. Pensa que sou amador? Sem esperar que ela dissesse algo, tornou no mesmo tom: preciso saber de uma coisa. Por que não quer a polícia aqui? Chorando, a jovem respondeu: estou com vergonha. Não quero me sujeitar a uma série de perguntas e investigações. Não quero ser humilhada. Tudo bem. Temos algumas horas para pensar e decidir o que fazer. Não vamos mexer em nada nesta casa. Pegue somente as roupas de que precisar. Eu já arrumei a porta dos fundos e a tranquei por dentro. Sairemos pela porta da frente. Você vai para minha casa e quando a Débora chegar, pode ir para o apartamento dela. Mas, não tem mais, Rita. Se não fizer como estou sugerindo, vou chamar uma viatura. Cabisbaixa, ela obedeceu. Chegando à sua casa, Sérgio sentia-se tomado de esquisitos perturbadores sentimentos. Disfarçando o que experimentava, procurou dar uma entonação mais terna e amigável ao tom de voz e pediu: Rita, vá para o meu quarto e descanse um pouco, até eu encontrar a Débora, só não feche a porta. Posso ficar aqui na sala? Claro, fique à vontade. Ela se sentou no sofá, inclinou-se para o lado e se encolheu, cobrindo as pernas com a própria saia longa. Vendo apoiar a cabeça sobre algumas almofadas, Sérgio pegou o telefone e foi para outro cômodo, a fim de ligar para Débora. Fez várias tentativas, mas não conseguiu. Preocupado, pensava em alguma alternativa, pois não sabia o que fazer. Voltando à sala, encontrou Rita com os olhos fechados. Não acreditou que estivesse dormindo, mas sim em profunda reflexão. Pegando as 2 sacolas com as roupas da moça, levou para seu quarto, colocando-as sobre a cama. Virando as costas rapidamente, ele não reparou que uma delas havia tombado, deixando expostas e caídas algumas peças íntimas que pertenciam à amiga. Aquele dia parecia longo demais. O sol do verão quente não queria se pôr apesar da hora. Sérgio havia passado o dia sem comer. Indo para a cozinha, levou o telefone para tentar falar com Débora, ao mesmo tempo em que pensava em preparar uma refeição. Foi nesse instante que escutou um barulho na porta da sala. Teve a sensação de segundos de alívio, pensando que fosse sua namorada, mas ao se aproximar, viu Tiago entrando em companhia de sua mãe. E aí, cara, tudo bem? Cumprimentou alegre, mas estranhou ver Sérgio petrificado. Dona Marisa olhou para o sofá com ar de reprovação e repudiou ver Rita sentando-se rapidamente, parecendo assustada com a visita. Oi, mãe. Oi, Tiago, tudo bem? Disse Sérgio sem conseguir disfarçar certa surpresa. Como você está, Sérgio? Nunca mais foi lá em casa? Falou a mulher de um modo arrogante. Sem esperar que o filho respondesse, comentou: Mas você não é a Débora? Não, mãe. Avisou Tiago em socorro do irmão. Essa é a Rita, uma amiga nossa. Virando-se para a colega, apresentou: Rita, essa é a Dona Marisa, nossa mãe. Prazer. Cumprimentou a jovem com timidez. Prazer, Rita. Mas pensei que a Débora estivesse aqui. Sérgio olhou-a surpreso, como se sua memória tivesse apagado. Percebendo o confuso, Tiago lembrou brincando: Acorda, meu irmão. Você pediu para eu trazer a mãe e o pai aqui hoje para verem sua casa e conhecerem melhor a Débora, esqueceu? Não. Tentou mentir. É que tive alguns compromissos hoje e acabei me atrasando. Cheguei quase agora. Sente-se, mãe. Pediu com gesto educado. Contudo, percebia-se que algo estava errado com Sérgio, que parecia nervoso. Sem dar atenção ao filho, Dona Marisa permaneceu em pé, com postura orgulhosa e pensamentos malignos, obedecendo exatamente ao que espíritos mórbidos exploravam em seu coração e a faziam usar. Dando alguns passos, enquanto olhava detalhadamente tudo à sua volta, comentou num tom amargo: É uma boa casa. Venha conhecer melhor, pediu Sérgio, que mesmo atrapalhado mostrava-lhe tudo. Aqui a cozinha é bem espaçosa, tem uma lavanderia e um quintal. Depois iremos lá. Venha. Pediu ao ser seguido. Aqui tem um banheiro, aqui um dos quartos.
Neste fiz um escritório e mostrou abrindo a porta ao comentar. Este é o meu quarto, é uma suíte. Ao entrar, para observar melhor, a mulher foi para perto da cama de casal e pegou com as pontas de 2 dedos uma das peças de roupa íntima que estava no chão. Virando-se para Sérgio e exibindo repugnância ao mostrar-lhe, perguntou rude: "O que significa isso?" Ele sentiu o rosto queimar, pois qualquer explicação seria inútil. Contudo, disse a verdade. "Isso é da Rita, mãe." Pegando a peça de roupa da mão de sua mãe e colocando-a novamente na sacola, tentou dizer: "Eu e a Débora somos os melhores amigos da Rita, e ela passa por uma situação difícil e..." "Pode parar, Sérgio," exigiu com frieza. "Já entendi por que quis sair de casa." "Mãe, espere aí. Primeiro, vejo essa cama de casal e você é solteiro. Sua namorada não está, mas deve chegar daqui a pouco. Amiga de vocês traz roupas íntimas e deixa em seu quarto. E você com essa cara de assustado, porque esqueceu que nós viríamos para cá hoje? Ainda bem que seu pai não veio." A mulher saiu do quarto reagindo gravemente, repreendendo inclusive Tiago, que não sabia o que acontecia, pois estava na sala sentado ao lado de Rita. Sem trégua ofendeu-os. "É por causa dessas orgias que você vive socado aqui?" "Espere aí, mãe," gritou Sérgio. "A senhora não sabe o que está acontecendo." "Nem quero saber," respondeu agressiva. E olhando para Rita petrificada, Dona Marisa gesticulou com desdém e pouco caso humilhando-a. "E você? Nem tente se apresentar como amiga. Estou longe de compreender o sentido de amizade quando vejo uma vadia sem vergonha como você." Após as graves ofensas, a mãe saiu porta fora sem que Sérgio pudesse replicar. Tiago não entendeu a situação, mas trocou olhar com o irmão e correu atrás de sua mãe, a fim de levá-la embora. Rita caiu numa crise de choro e curvou-se sobre uma almofada. Atordoada e com os pensamentos desorganizados, Sérgio estava incrédulo com o que acabava de acontecer. Sentia-se estranho, dominado por um mal-estar que não deixava organizar as ideias nem os pensamentos com soluções. Arrancando forças do fundo da alma, ele sentou-se ao lado de Rita. Fez com que a amiga se erguesse e o encarasse, avisando com voz bondosa: "Preciso de sua ajuda. Por favor, escuta-me." Ela foi parando de chorar e ficou mais atenta à medida que ele falava. "Eu gostaria de desaparecer agora, mas não posso. Por essa razão, preciso de você." "Como assim?" "Lembra quando eu falei o quanto minha mãe era fria e injusta?" "Lembro. Você e Rita, mais do que qualquer pessoa, acompanhou tudo o que ela armou para a Débora. Foi tão grave que resultou naquele acidente. Sempre que tento me reconciliar com minha mãe, a situação fica difícil. Aconteceu o seguinte: fiquei sabendo que ela e meu pai reclamavam minha falta e o fato de não conhecerem esta casa. Então marquei com o Tiago para trazê-los aqui hoje. Planejei para a Débora vir a fim de melhorar o clima entre todos, pois sei que o Tiago está enfrentando acusações e ofensas injustas por sempre estar comigo, mas hoje eu acabei destruindo seu dia, a sua reconciliação com seus pais. Nada disso." "Espere, Rita. Sabe," contou com a voz que imprimia cansaço, "estou passando por um período de dúvidas, com algumas decisões definitivas em minha vida. Tive uma noite difícil." "Sonhou novamente?" perguntou, mais interessada em ajudá-lo. "É, mas o pior não foi isso. Bem cedo eu estava mal, queria colo, entende? Daí fui ao apartamento da Débora e nós brigamos. Ela gritou comigo. Foi exigente e agressiva com as palavras. Tive vontade de gritar, quebrar alguma coisa, mas me controlei. E como foi difícil. Procurei manter a calma. Disse algumas coisas para ela e fui embora. Passei na casa e nada foi por acaso. Esqueci completamente que o Tiago traria meus pais aqui. Eu já esperava que minha mãe fosse procurar alguma coisa para me criticar, deixar-me magoada e encontrou. Pronto, foi o que ela queria. Foi por minha causa." Rita falou sentida. "Não, Rita," afirmou bondoso, afagando-a no rosto. "Se você não estivesse aqui, ela acharia outro motivo para brigar, gritar e reclamar. Por favor, ajude-me a superar essa angústia." E como se não bastasse minha mãe fazer isso, eu estou com remorso por ter falado um monte de coisas para a Débora. Acho que ela está magoada comigo, por isso não me atende. Como posso ajudá-lo, Sérgio? Você é minha amiga, falou olhando-a nos olhos.
Preciso que compreenda que a dona Marisa é orgulhosa, ambiciosa, frustrada. Não quero que chore por causa do que aconteceu aqui. Não se sinta humilhada pelas acusações da minha mãe, por favor. Desculpe-me por fazê-la passar por uma situação como essa. Não foi sua culpa. Estou me sentindo péssimo. Tem tanta coisa acontecendo comigo. Está sendo difícil controlar minha vida, decidir-me. Em que eu poderia ajudá-lo, Sérgio? Perguntou esmorecida. Se pudesse me ouvir, já seria um bom começo. Pediu, entonando na fala uma súplica e expressando no rosto uma exaustão triste. Diante do silêncio, ofereceu meio sorriso e a chamou. Já é noite e não comemos nada até agora. Vamos lá para a cozinha. Enquanto conversamos, preparamos o sanduíche natural. Está calor e é bem saudável. Levantando-se, estendeu-lhe a mão e sorriu ao convidá-la. Venha, estou morrendo de fome, disse, forçando-se ao ânimo para convencê-la. Aceitando a mão amiga, Rita ofereceu leve sorriso e se ergueu. Visivelmente constrangida e tentando esconder certo nervosismo, ela falou em voz baixa, mas nítida. Eu te ajudo sim, mas está calor e eu queria primeiro tomar um banho. Pensando rápido e agindo de forma dissimulada, Sérgio demonstrou-se alegre. Pegou-a pelos ombros como se brincasse e a conduziu ligeiramente para a cozinha enquanto falava. Ah, não. Quando sair do banho, terá de me socorrer. Estarei desmaiado. Primeiro vamos comer alguma coisa, pelo amor de Deus. Ele sorriu satisfeito por induzi-la com agilidade e, oferecendo-lhe algumas tarefas, conseguiu distraí-la.